Agora eu te pergunto uma coisa: isso nos leva a algum lugar? Não, apenas machuca, divide e afasta. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor, assim como eles também. Atos 15, 7 ao 11. Essa discussão aconteceu porque alguns homens insistiam que os gentios só poderiam ser salvos se fossem circuncidados e seguissem as leis de Moisés. Após muita discussão, Pedro se levantou e disse: Peraí, Deus já os aceitou. Ele já lhes deu o Espírito Santo, assim como ele fez conosco. Ele não fez distinção entre eles e nós, pois purificou o coração deles pela fé. Então por que vocês querem colocar sobre eles um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos carregar? Nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Muitas vezes nós agimos como aquele povo, querendo colocar sobre os outros um jugo pesado. Nós mesmos não conseguimos nos libertar de certas práticas, mesmo sabendo que Cristo já nos libertou. Mas presta atenção numa coisa aqui: liberdade em Cristo não significa fazer tudo o que nós queremos, com a justificativa de que nós somos livres. Liberdade significa viver em Cristo, livres de pesos desnecessários, de coisas que tornam a nossa caminhada mais difícil ainda e que nos afastam do propósito de Deus. Infelizmente, ainda hoje, vemos discussões parecidas com essa dessa história aqui, principalmente na internet. Nós vemos irmãos divididos, agarrados a costumes e tradições, condenando uns aos outros. De um lado, aos que defendem tradições de forma inflexível. Do outro, aqueles que são mais liberais e criticam os conservadores. E no meio de tudo isso, estão as pessoas que nós deveríamos alcançar com o amor de Cristo, assistindo a essas discussões. Agora eu te pergunto uma coisa: isso nos leva a algum lugar? Não, apenas machuca, divide e afasta. Irmãos ferindo irmãos, enquanto aqueles que precisam ver Cristo em nós observam um testemunho de divisão e não de amor. Será que é esse o testemunho que nós queremos dar como discípulos de Cristo? Pedro nos lembra que a salvação não vem de costumes, regras ou tradições humanas, mas exclusivamente da graça de Deus, por meio da fé em Jesus. Nossa liberdade em Cristo não é licença para viver como bem entendemos, mas é um chamado para viver no Espírito, demonstrando o amor que Deus derramou em nossos corações. E o nosso foco deve ser a graça que nos une, não as tradições que dividem. Que possamos viver um testemunho que edifique, que atraia, que glorifique a Deus, demonstrando seu amor ao mundo.